Princípio da anterioridade e princípio da noventena são duas proteções jurídicas ao contribuinte que estão previstos na Constituição. Os dois princípios dizem assim, toda vez que se criar um novo tributo, ou que se aumentar um tributo já existente, como isso vai criar um impacto, né, financeiro na pessoa, esses tributos, ainda que sejam criados por lei, princípio da legalidade, conceito de tributo que a gente viu, esses tributos não podem ser cobrados de forma imediata. É necessário dar um tempo ao contribuinte para ele se preparar para essa tributação que está chegando. São chamados também de princípio da não surpresa. O contribuinte não pode ser surpreendido com a tributação nova. Por exemplo, pode a União aumentar o imposto de renda e já agora, no próximo mês, no mês de junho, aumentar o imposto de renda que vai cobrar da gente? Não, aí imagine que esse aumento do imposto de renda vai tirar R$1.000 do meu salário. É o dinheiro que vai ficar faltando para pagar a mensalidade da escola do meu filho, por exemplo. Então não pode a tributação ser imposta de forma repentina. O princípio da anterioridade noventena impõe que o poder público, ao criar um tributo ou aumentar um tributo já existente, isso só se faça depois de decorrido um prazo previsto na Constituição. Que prazos são esses? O princípio da anterioridade diz que só pode cobrar no ano seguinte. Se criou um tributo agora em maio de 2013, esse novo tributo ou o aumento do tributo só a partir de janeiro de 2014 pode cobrar, para dar um tempo para o contribuinte se preparar. Vá pensando como é que você vai resolver esse problema da porrada nova, tá? E tem um prazo ainda mínimo de 90 dias, que é a noventena, que o princípio da anterioridade diz que só não pode cobrar no mesmo ano, tem que cobrar no ano seguinte. Mas às vezes o ano seguinte está muito próximo. Esse tributo foi aumentado no dia 20 de dezembro. O ano seguinte é 10 dias, daqui a 10 dias. Aí a noventena diz, mas tem que esperar pelo menos 90 dias. Não pode cobrar no mesmo ano. E mesmo assim, para começar a cobrança tem que esperar 90 dias no mínimo. A ideia dos dois princípios é a mesma. Dá um tempo para o contribuinte se preparar para essa tributação. Certo? É uma garantia constitucional, uma garantia individual. É cláusula pétrea da Constituição, inclusive. Mas esses dois princípios têm algumas exceções. Quando eles foram criados, a Constituição pensou, esse princípio não pode ser absoluto, não. É bom, é importante proteger o contribuinte, dar tempo a ele para se preparar para a tributação. Mas tem situações, existem casos que a proteção ao contribuinte passa a ser irrelevante em função de outros elementos que vão fazer com que o Estado possa cobrar o tributo de forma imediata. O que é mais importante, em termos dos nossos valores mesmo? Proteger o contribuinte ou socorrer o pessoal que sofreu calamidade pública, por exemplo? O que é mais importante? Proteger o patrimônio do contribuinte ou a gente se proteger das consequências de um efeito de uma guerra, por exemplo? Então a Constituição traz uma série de exceções, sem entrar em todas essas exceções aqui, mas a Constituição traz uma série de exceções dizendo que o princípio da anterioridade da noventena, que é de aplicação geral a todos os tributos, em alguns casos não vão acontecer, não vão ser aplicados. Que casos? Entre eles, os dois casos mais graves de empréstimo compulsório. Então, quando a União precisar instituir um empréstimo compulsório porque ocorreu uma calamidade pública ou porque a gente vai entrar numa guerra, já entrou numa guerra, essas situações são mais importantes do que proteger o patrimônio do contribuinte. Então, para esses casos, não se observa os princípios da anterioridade noventena. Qual é a consequência disso? O empréstimo compulsório é cobrado de forma imediata. Publicada a lei, entrando em vigor, já se cobra. Não espera para o ano, não espera 90 dias, porque se for esperar para o ano, espera 90 dias, a emergência da situação da calamidade ou da guerra vai para o espaço. A gente for esperar para o ano para arrumar dinheiro para aplicar em compra de avião, etc., para a guerra, a gente já perdeu a guerra para o ano. Ou o pessoal que está precisando do apoio do Estado da calamidade pública, se for esperar um ano para isso, como a gente sabe que funciona mais ou menos assim, for esperar um ano para isso, a vaca já foi para o brejo. Então, nesses casos, não se aplica
o princípio da anterioridade da noventena. Por isso que as situações mais graves estão separadas nesse inciso aqui, onde não há a indicação do observado, disposto no artigo 153b. E nos casos que são importantes também, mas é de investimento público, que sempre se projeta para algo que vai acontecer no futuro, a Constituição pensou assim, o Constituinte, ó, nesses casos aqui, devem ser observados os princípios da anterioridade da noventena, sim. Porque mais importante que seja esse investimento público, como não é uma coisa tão emergente como os casos anteriores, deve-se dar o tempo ao contribuinte para se preparar para a tributação. Então, nesses casos aqui, o empréstimo compulsório só pode ser exigido no ano seguinte à sua instituição, que é o princípio da anterioridade, e observado também o prazo mínimo de 90 dias. Noventena. Ok? Razão aí da separação das hipóteses do empréstimo compulsório. Então, os dois casos mais graves, quais são? Guerra e calamidade pública. É isso mesmo. Calamidade pública ou a guerra ou a iminência da guerra, só cobra-se imediatamente em função de serem situações mais emergentes. E no terceiro caso, que é só de investimento público, ainda que seja urgente e relevante, nesses casos tem que se esperar os prazos dos dois princípios. Tranquilo? O que é importante sobre o empréstimo compulsório ainda? Lembrar, é tributo que só pode ser criado por lei complementar. Como é por lei complementar, não admite medida provisória. Esse é um dos pontos super importantes que sempre tem pegadinha em prova. Porque, vejam, as três situações do empréstimo compulsório, muita atenção com isso, gente. As três situações do empréstimo compulsório, em tese, satisfazem os principais requisitos da medida provisória. Quais são os principais requisitos da medida provisória? É que a matéria seja relevante e urgente para a gente ter empréstimo compulsório. E os três casos, sem sombra de dúvida, são situações de relevância e de urgência. Calamidade pública é uma situação urgente e relevante, guerra é uma situação urgente e relevante, e investimento público poderia ser ou não urgente e relevante, mas esse investimento público que permite a instituição do empréstimo compulsório, a própria norma diz, a própria Constituição diz, é investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então ninguém vai questionar que as situações de empréstimo compulsório, em tese, satisfazem os requisitos principais da medida provisória, que é relevância e urgência. Mas mesmo satisfazendo esses requisitos, não se admite medida provisória. Por que não se admite medida provisória? Porque o empréstimo compulsório exige lei complementar. Como a gente comentou na aula passada, nenhuma matéria que a Constituição exige lei complementar pode ser objeto de medida provisória. Certo? Então, lei complementar, melhor, empréstimo compulsório é o único tributo que tem que ser devolvido. Segundo ponto, não admite medida provisória, ele exige lei complementar, então lei ordinária e medida provisória não pode criá-los, só lei complementar. E essa distinção de quais são as situações que autorizam o empréstimo compulsório e saber distinguir quando se aplica o princípio da anterioridade noventena e quando não se aplica. Então, nos dois casos mais graves, pela emergência, cobrança imediata, guerra e calamidade, cobrança imediata sem se aplicar os dois princípios. No caso de investimento público, ele só pode ser cobrado depois daquele prazo dos princípios da anterioridade noventena. Oi? Não admite empréstimo compulsório. Não admite medida provisória. Medida provisória. Isso, né? Porque ele exige lei complementar. Tranquilo? Mais um ponto sobre o empréstimo compulsório, aqui o parágrafo único. Olha o que ele diz pra gente. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, a aplicação dos recursos arrecadados com empréstimo compulsório
serão vinculados à despesa que fundamentou sua instituição. Então, quer dizer que empréstimo compulsório não é tributo de gasto livre. Vimos na aula passada a separação em tributos de arrecadação vinculada a uma despesa e tributos de arrecadação não vinculada à despesa. Tipo, imposto é tributo de arrecadação não vinculada, não é? Gasto livre. Mas empréstimo compulsório é o inverso. A União não pode pegar o dinheiro carregador do empréstimo compulsório para gastar no que quiser. Não, aí seria ilógico a própria instituição do empréstimo compulsório. Então, se a União institui um empréstimo compulsório porque houve uma calamidade pública, aí a União estava sem dinheiro para custear essa calamidade pública, daí porque criou um empréstimo compulsório, não pode pegar o dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório para construir os estádios da Copa do Mundo. Não pode pegar o dinheiro para aplicar investimento, por exemplo, em escolas. Não, é para a calamidade pública. Ou se foi a guerra que motivou o empréstimo compulsório, então o dinheiro arrecadado tem que ser aplicado no esforço de guerra. Sei lá, comprar arma, etc. Coisa desse tipo. Então é tributo de arrecadação vinculada à despesa que o fundamentou. Se foi a guerra, é para a guerra. Se é calamidade pública, é para calamidade pública. Se é para aplicar nos aeroportos, é para aplicar nos aeroportos. E por aí vai. Certo? Na nossa apostila, ou no texto de leitura complementar, tem 8 pontos, tá, adicionais sobre empréstimo compulsório. Alguns desses 8 pontos a gente já comentou aqui, mas vocês devem fazer uma leitura sobre esses pontos que estão lá, tá? Tá lá, é um tributo que é devolvido, é tributo que exige lei complementar, não admite medida provisória. Esses pontos estão lá para vocês darem uma reforçada, e tem algumas outras coisinhas lá que merecem atenção também, ok? E por fim, para a gente encerrar o tema das espécies tributárias, a gente dá uma olhadinha aqui, vamos dar uma navegada na parte das contribuições especiais. Bom, as contribuições especiais é a única das espécies tributárias aqui cuja terminologia, cujo nome aqui de batismo, esse nome de batismo é apenas um nome dado pela doutrina. Você não vai encontrar na Constituição referência à expressão contribuições especiais. Você vai encontrar na Constituição a referência às próprias contribuições que estão lá relacionadas. Quando a gente chama contribuições especiais, é só para facilitar a referência a um conjunto vasto de diferentes tipos de contribuições que estão lá desenhados na Constituição. Então, quando a gente diz as contribuições especiais, estamos nos referindo a quê? A isso aqui tudinho. 5 tipos de contribuições. As contribuições sociais comuns, as contribuições sociais para a Seguridade Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico, que são as CIDs, a contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas, tá? E contribuição de iluminação pública, aquela que ficou no lugar da taxa de iluminação pública. Então, é isso que a gente vai encontrar na Constituição, referência a essas contribuições aí, tá? Então, contribuições sociais para a Seguridade, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas, contribuição de iluminação pública. Então, essas contribuições estão distribuídas em alguns artigos da Constituição, tá? Então, a gente vai comentar mais os aspectos gerais que se aplicam a essas contribuições, mas cada contribuição dessa tem uma particularidade, cada tipo de contribuição dessa tem uma particularidade, mas tem aspectos comuns a elas que a gente vai abordar aqui daqui a pouco, tá? Quais são os artigos onde a gente vai, os artigos principais que tratam da referência a esses cinco tipos de contribuições? O artigo mais importante é o artigo 149, tá? É chamada a regra matriz das contribuições. Praticamente tudo que está lá no artigo 149 se aplica a qualquer tipo de contribuição, tá certo? No próprio artigo 149, a referência expressa da possibilidade da União criar contribuições sociais
contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. Então, já no artigo 149 tem referência a essas espécies de contribuições. Num artigo à parte que não existia originariamente, ele passou a existir de 2002 para cá, a gente tem o artigo 149A, tratando da contribuição de iluminação pública. Lembra, na aula passada, que a gente comentou que o que existia era uma taxa de iluminação pública, mas o Supremo considerou a taxa inconstitucional, porque o serviço de iluminação pública, como é um serviço de uso comum, de uso geral por todos, é um serviço que não se divide, é um serviço indivisível, não pode ter taxa, né? Porque taxa tem aquele requisito do serviço ser divisível, né? Ele poder ser utilizado por alguns e não utilizado por outros, aí pode ter taxa. Quando é um serviço do geralzão, não pode ter taxa para aquilo, e o Supremo considerou a taxa de iluminação inconstitucional. Aí o Congresso resolveu o problema dos municípios que perderam essa arrecadação, criando um tributo diferente da taxa, criando uma contribuição para o serviço de iluminação pública. Por isso que ele vem no artigo à parte, 149A, com a emenda 39 de 2002, tá? E o outro artigo essencial sobre as contribuições é o artigo 195, que trata do financiamento da Seguridade Social, tá? Então a gente inclusive se estuda muito mais isso em direito previdenciário, isso aqui, porque as contribuições previdenciárias, as contribuições para a Seguridade Social são tributos também. Tá certo? Então, a parte do direito previdenciário que se estuda, que trata do financiamento da Seguridade Social por meio de tributos, está dentro do direito tributário, mas também é abordado lá em direito previdenciário, na Seguridade Social. Então, no artigo 195, a gente tem as contribuições para financiar a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Diz respeito a 3 áreas de interesse ou de intervenção do Estado, que é a saúde, a assistência social e a previdência. Então, essas 3 áreas são financiadas por um conjunto de contribuições sociais, são contribuições sociais específicas para a Seguridade Social, tá? Então, vamos dar uma visualizada aqui rápida se a gente consegue identificar que contribuições são essas que estão aí. Então, a gente exemplifica aqui no artigo 149, que trata de contribuições sociais comuns, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, visualizando ali nos exemplos. Contribuições sociais comuns, primeiro aqui uma distinção, para a gente não confundir. Eu tenho contribuições sociais, pura e simples, e a gente tem contribuições sociais para a Seguridade Social, certo? Então, as contribuições sociais puras, sem ter essa referência para a Seguridade Social, são todas as contribuições, tá, criadas cuja arrecadação se destina para aplicar nas áreas sociais de intervenção do Estado, mas que não se tratam daquilo que diz respeito à Seguridade Social. Então, eu tenho 2 tipos de contribuições sociais: as comuns, as contribuições sociais para a Seguridade. As contribuições sociais são contribuições que são criadas para financiar áreas sociais de intervenção do Estado, como saúde, educação, etc. Isso tudo é área social de intervenção do Estado. Mas como é que eu separo as comuns das contribuições sociais para a Seguridade? É que essas aqui, a arrecadação é exclusiva para saúde, assistência social e previdência. As contribuições sociais comuns, a arrecadação para outras finalidades sociais. Outras.
Então, as contribuições sociais comuns são para as outras áreas de intervenção do poder público ligadas às questões sociais. Então, se eu tenho uma contribuição aqui, por exemplo, salário e educação é uma contribuição social. Por que é uma contribuição social comum? Porque é uma contribuição revertida para financiar, ajudar no financiamento da educação. Educação não está aqui nessas três áreas que compõem a Seguridade Social. Educação não é saúde, não é assistência social, nem é previdência. Então, salário e educação está ali como exemplo de contribuição social comum, ou contribuição social geral. Como ali também estão as famosíssimas contribuições para o Sistema S, as contribuições que financiam os serviços sociais do comércio, da indústria, etc. Como SESC, SENAC, SENAR, etc. Tá certo? São exemplos de contribuições sociais comuns. Tá? Ali não estão as contribuições para o INSS, por exemplo, que são as famosas contribuições que financiam a Seguridade Social. As contribuições para o INSS vão estar aqui no artigo 195, contribuições sociais para a Seguridade Social. Seguridade Social é isso, saúde, assistência e previdência. Do INSS específica, aquela que é descontada do salário do trabalhador, vai financiar a previdência da pessoa, fundamentalmente, né? Mas voltando para cá, aí a gente tem ali as contribuições no artigo 149, a menção também às contribuições de intervenção no domínio econômico, que são as CIDs. Existem N contribuições de intervenção no domínio econômico. O que são essas contribuições? São tributos federais que a União institui para cobrar de determinados segmentos econômicos, tá certo? Como, por exemplo, quem trabalha com fabricação e comercialização de combustíveis, que é a CID Combustíveis, por exemplo, que é a mais famosa, mais importante das contribuições de intervenção. Tem uma contribuição que não está nem aí relacionada, que é a contribuição que é cobrada do setor audiovisual do nosso país, que é uma contribuição que a União cobra do pessoal que é dono de sala de cinema, por exemplo. Então, o Grupo Severino Ribeiro, a Artiplex, etc. Todas as salas de cinema, os donos de salas de cinema têm que recolher uma contribuição do setor audiovisual por película estrangeira, filme estrangeiro que é projetado aqui no Brasil. As salas de cinema têm que recolher uma contribuição que forma um fundo, né, administrado aí pelo Ministério da Cultura, etc. Que esse fundo, né, gera uma quantidade de recursos para ser aplicado na produção audiovisual brasileira. Então, o cinema brasileiro que recebe dinheiro do Estado, parte desses recursos vem da arrecadação dessa CID do setor audiovisual. É uma forma da produção do cinema estrangeiro, está em parte financiando o cinema nacional. É filme estrangeiro que vai passar aqui, então pague essa UIA, pague essa CID, esse dinheiro vai para esse fundo, e aí depois quem tiver projeto para fazer filme, etc, etc, para receber dinheiro da União, né, como incentivo, esses recursos da CID. É uma forma, então, de a União intervir no segmento econômico, tá, para direcionar um dirigismo estatal, vamos incentivar o cinema, etc. Todas essas contribuições de intervenção no domínio econômico funcionam como uma forma de a União intervir em determinadas atividades econômicas, normalmente talvez para corrigir desequilíbrios de concorrência, etc. Efetivamente para intervir no mercado por meio da tributação, estimulando ou desestimulando determinada atividade, por exemplo, tá certo? Sobre isso aí eu sempre nesse momento eu dou uma paradinha pra gente tratar de uma classificação dos tributos que tem tudo a ver quando a gente fala da CID, que é uma classificação dos tributos em função da finalidade do tributo. Então nós temos os tributos fiscais e tributos extrafiscais. Qualquer tributo você pode dizer, identificar se ele é um tributo fiscal ou um tributo extrafiscal. Qual é a distinção
entre tributos fiscais e tributos extrafiscais. Tributo fiscal ou tributos fiscais são aqueles que têm finalidade marcante arrecadatória. Finalidade marcante arrecadatória. Um tributo é chamado extrafiscal, quando ele tem finalidade ou função, tanto faz, finalidade marcante regulatória ou mesma coisa, interventiva. Qual é o papel tradicional dos tributos? Para que os tributos foram criados desde o início? O papel principal dos tributos sempre foi o papel arrecadatório, ou seja, poder trazer recursos para custear as despesas do Estado, certo? Então, todo tributo tem finalidade arrecadatória, trazer dinheiro para o Estado. Só que, ao longo da história da tributação, o poder público percebeu que os tributos, além desse papel arrecadatório, os tributos desempenhavam outros papéis na vida em sociedade, principalmente no seio da atividade econômica. Então, todo tributo, ele interfere ou mais ou menos, tá, na vida das pessoas, principalmente na atividade econômica. Então, o tributo, a gente não pode dizer que esse tributo do Estado só serve para trazer o dinheiro para o Estado pagar suas contas. Não. Tem tributo que a função arrecadatória, o papel arrecadatório é mínimo em relação aos impactos que essa tributação provoca na atividade econômica. Tem tributo, por exemplo, que quando o Estado aumenta ou diminui a tributação, o Estado com isso consegue estimular ou desestimular determinado segmento econômico, tipo o IPI, que é um dos tributos importantes da União, mas o principal aspecto do IPI, o que mais ressalta assim, no IPI, é o papel de intervenção na atividade econômica que o IPI tem. A gente vive vendo isso do governo Lula para cá, que a União tem utilizado muito o IPI para o quê? Para estimular a atividade econômica. Vamos baixar o IPI aqui de certos produtos, tipo veículos, porque aí o preço do veículo cai e isso vai estimular o pessoal a consumir, comprar carro, e isso vai gerar emprego na indústria, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento no país. Da mesma forma, o IPI é super conhecido, o papel do IPI também como desestimulador de certas atividades, como cigarro, por exemplo. A alíquota do IPI para cigarro, para fumo, para tabaco, já superou percentuais de 300% sobre o valor do produto. Para quê? Para que cigarro tenha um preço mínimo elevado, por mais barato que seja o cigarro. Mas com a tributação tão expressiva, o cigarro acaba sendo muito mais caro do que ele deveria ser. Para quê? Para desestimular o consumo dessas substâncias que provocam, né, prejuízos à saúde, gastos do Estado, etc. Então, a União utiliza alguns tributos muito mais preocupado com esses outros aspectos de intervenção ou de regulação do mercado do que a própria arrecadação. Tá? Então, utilizar o IPI como desestimulador do consumo de fumo, de tabaco, encarecendo o produto. Utilizar o IPI quando quer se estimular determinada atividade industrial. Opa, a gente quer agora estimular o setor de fabricação de veículos. A gente baixa o IPI, o preço do carro cai, então gera maior atividade. Não, agora eu quero estimular o setor de fabricação de telefone celular no Brasil, tablets, etc. Vamos baixar o IPI temporariamente para ali, para baratear o preço do produto, aumentar os investimentos no setor. Então tem tributos que, apesar de arrecadarem, todo tributo arrecada, mas ele tem uma finalidade marcante, substancialmente mais regulatória, de regular certa atividade, de intervir num determinado setor econômico. Então, quando a gente identifica um tributo que
sua função principal, sua razão de ser, é mais esse papel regulatório, ainda que ele arrecade, a gente diz que um tributo é extra fiscal. Falamos aqui de IPI, é um exemplo. O IPI, mas os carros-chefes de tributos extras fiscais são o imposto de importação e o imposto de exportação. Porque em todo o país do mundo se utiliza imposto de importação e imposto de exportação para quê? Para aumentar a arrecadação? Não. Para funcionar como uma barreira comercial. Os Estados Unidos não quer que o suco de laranja fabricado no Brasil entre lá nos Estados Unidos. O que é que ele faz? Aumenta a alíquota do imposto de importação lá para a estratosfera, porque se o suco de laranja brasileiro chegar lá nos Estados Unidos, vai chegar tão caro que não tem como competir com o suco de laranja fabricado lá. Mesma coisa no Brasil. Eu não quero mais que carro fabricado no exterior entre baratinho aqui no Brasil. Eu quero que as indústrias venham para cá e montem seus carros aqui. Então, aumento a alíquota do imposto de importação lá para a estratosfera, por exemplo, porque aí, o carro da Coreia que quiser vender aqui no Brasil vai ter que montar uma indústria aqui dentro, vai ter que nacionalizar o carro, porque se for trazer do exterior não vai conseguir mais competir com nenhum. O imposto de importação não tem, ou de exportação, não tem esse papel fundamentalmente arrecadatório, mas sim de intervir numa determinada atividade econômica. Então são extras fiscais. O IPI, imposto de importação, IOF, as CIDs, todas elas. As CIDs, o nome já diz, contribuição de intervenção no domínio econômico. Eu citei aqui aquela do setor audiovisual, onde eu pego um tributo não para arrecadar, mas é para fazer com que a produção de audiovisual no Brasil seja estimulada. Eu pego o dinheiro da produção estrangeira para aplicar na produção nacional. Isso é intervir no segmento econômico. A CID combustíveis, por exemplo, que é o mais importante, a União utiliza a CID para interferir no preço do álcool, da gasolina, do gás veicular, etc. Eu quero que o álcool fique mais caro para estimular a gasolina, a Petrobras. Então, eu quero que o pessoal consuma menos, o inverso. Eu quero estimular o programa do álcool no Brasil. O que é que a gente faz? Então, para estimular o programa do álcool, é bom que todo mundo bote álcool no seu carro. Para o pessoal botar álcool no carro, a gasolina e o álcool tem que ter aquela relação que a gente sabe quando é que o álcool é mais vantajoso e menos vantajoso. Então a União faz, é fácil, vou aumentar o preço da gasolina, deixar a gasolina super cara, o pessoal vai botar álcool. Como é que a União pode aumentar o preço da gasolina, já que não existe tabelamento de preço? Existe estabelecimento de preço em questão de medicamentos, mas combustível a União não tem a legitimidade para estar mexendo em preço não. Mas o que é que a União faz? Aumenta o valor da CID e da gasolina. Aumentando o tributo que incide sobre aquela coisa, o custo do tributo é repassado para o consumidor. É igual o IPI. IPI mais alto, produto mais caro. IPI mais barato, produto mais baixo. CID mais alta, produto mais caro. CID mais baixa, produto mais baixo. Então a União vai lá e aumenta a CID da gasolina. A gasolina aumenta R$1 no litro, por exemplo. Aí você faz a continha e é melhor botar álcool. A União atinge o que ela queria. Estimular o programa de álcool no Brasil, por exemplo. Então isso são formas. As CIDs atuam assim. Então se a gente for classificar as CIDs aqui, são todas contribuições de intervenção no domínio econômico. Seu papel principal não é arrecadar, é intervir no mercado. Agora, é claro que os tributos tradicionais, os tributos mais importantes são os tributos fiscais. Aqueles que o papel fundamental é extirpar os recursos da sociedade. Melhor, é expropriar os recursos para pagar as contas do Estado. Então, os tributos mais relevantes são aqueles fiscais que têm finalidade arrecadatória. Exemplos aqui, o imposto de renda, o ICMS, o ISS dos municípios, o IPTU, o IPVA. São típicos tributos de função arrecadatória. Aqui as contribuições para seguridade, contribuição para o INSS, para financiar a Previdência, etc. São tributos arrecadatórios. Mas todos eles, em parte, interferem
na atividade econômica, em parte são regulatórios, interventivos, e todos eles são em parte arrecadatórios. Mas para a gente dizer se ele é fiscal ou extrafiscal, a gente tem que ver o que é que se destaca mais, o que é mais marcante no tributo, para a gente dizer se ele é fiscal ou extrafiscal, certo isso? Então, as CIDs, claramente, são tributos extrafiscais, né, de função preponderante, interventiva, regulatória, certo?